Então, de novo, bom dia! Bom dia! Eu comecei a dizer que em 2018 é que eu estive aqui. Quem estava aqui em 2018? Mulheres animadas. Olha, de lá pra cá muita coisa aconteceu, né? A gente teve pandemia. Me ouvem ainda? Não? Vai dar certo, vai dar certo. Será que é quando eu ando? Vai dar certo? Estão me ouvindo agora? Ainda não? Nós temos os melhores, não temos, gente? Nós estávamos vindo para cá falando isso. A gente tem o melhor. Nós temos os melhores cantores, os melhores palestrantes. Eu precisava de um suporte para minha autoestima nessa manhã. Porque em 2018, quando eu estive aqui, gente, quanta coisa mudou de lá para cá. Até na menopausa eu entrei. E vocês acham que isso é fácil? E não, meninas. Ontem uma secretária lá eu estava ontem em Caruaru. Aí uma secretária falando assim: gente do céu, nossa, mas justo hoje amanheci numa... Gente, eu não posso andar, eu vou ficar aqui. Eu sei que é o som, mas eu acho que é quando eu ando que piora, né? Ó, já tá aqui. É aqui que eu tenho que deixar, tirando mesmo a base do meu queixo. Na foto vai ter que ser de filtro, tá? Porque eu vou estar sem base no queixo. Aí ela assim: nossa, mas justo hoje amanheci numa cólica. Gente, mas que coisa. Eu quase falei pra ela: não reclama não. Reclama não. Porque pode piorar muito. E assim, principalmente quando a gente tem uma filha pequena ainda, né? Aí eu estava no aniversário de um dos amiguinhos da Angelina. Ela tem 8 anos de idade. E ali as mães todas, né, conversando e falando assim: gente, esses dias levei um susto, eu achei que estava grávida. A outra: nossa, de vez em quando eu passo por esse susto. E eu quietinha. Porque eu falei assim, elas: ó, será que estou grávida? Eu: ó, será que a menopausa de fato chegou? Então não reclama da vida. Mas é muito bom estar aqui de novo. Quanta coisa aconteceu de lá para cá. Nós atravessamos uma pandemia, nós perdemos pessoas que amávamos, mas principalmente a nossa fé foi reforçada naquele que disse que viria e virá, e não demora muito. Esses dias nos nossos cultos de família, um dia desses, a Angelina escreveu um sermão. E ela assim: mamãe, é a primeira vez que eu vou pregar com o meu sermão escrito. E foi lindo porque ela escreveu sobre a transgressão, sobre a queda de Adão e Eva. E no final ela termina o sermão dela dizendo assim, ela escreveu assim: da mesma forma que Jesus prometeu que viria no Éden para trazer solução para a falta de roupas de Adão e Eva, Ele também vai vir para trazer solução para o nosso problema. Amém. Então o seu Deus é infinitamente mais do que tudo que a gente viveu, seja de coisas boas ou de coisas ruins. E Ele tem algo tão grandioso para a gente, mas tão grandioso, que nós precisamos acreditar nisso, queridos. Eu quero nessa manhã e também à tarde começar a fazer uma construção de ideias com vocês, ok? Ideias que não surgem daquilo que penso, mas aquilo que o nosso Pai já revelou sobre a cruz. E se a mensagem não sair tão boa assim, não é do Espírito Santo, ok? A falha, porque eu não estou podendo andar. E eu só penso andando, ok? Então se eu paro, se eu fico parada, eu não consigo pensar parada. Se vocês souberem de algum psicólogo bom, me indica. Queridas,
Nós vamos começar por João 4. Você quer infinitamente mais para a sua vida? Eu quero. E eu sei que Deus tem infinitamente mais. Vai voltar, menina, sempre volta. Deus tem algo tão maior para dar para a gente. Você acredita nisso? Você acredita que Ele te preparou para algo extraordinário de verdade? Eu acredito nisso. Eu acredito que a gente não tem filhos para calamidade. Eu acredito que Deus nos deu filhos para que eles cumprissem Joel 2:28. Que nos últimos dias os jovens teriam visões e as crianças profetizariam. Eu acredito que a Angelina vai profetizar. Eu acredito. Nós estamos nos últimos dias. Estamos preparando meninas e meninos para expandirem o reino, para que quando Jesus voltar, nós possamos dizer: esta é a minha família, pronta para subir, e estes são aqueles que foram alcançados pela nossa família. Deus tem infinitamente mais para fazer por meio das nossas histórias, mesmo que nós olhemos e encontremos só caos. Como estava a vida daquela mulher? Eu gosto muito da história da mulher samaritana, e eu acho que eu já montei umas 4 mensagens sobre essa história. E cada vez que eu leio, parece que tem mais ainda para Deus nos revelar. Mas sabe que para mim traz essa história que parece que todas as vezes que nós lemos, nós temos mais algum detalhe para aprender? Talvez no meu caso e talvez no seu, é porque nós nos identificamos com essa história. Nós somos mulheres. Muitas vezes achamos que nós não podemos ter a libertação dos nossos pecados porque fomos longe demais. Os traumas podem fazer com que nós até tomemos decisões equivocadas, sabiam disso? Não estou justificando as nossas escolhas, mas dizendo que nós precisamos prestar atenção naquilo que temos fazido, porque nem sempre a escolha foi nossa. Um dia decidiram no nosso lugar e nós estamos apenas vivendo a consequência daquilo que fizeram conosco. Você sabia, por exemplo, que se a sua bisavó tiver passado por violência doméstica enquanto estava grávida da sua avó, a alteração nos níveis do cortisol, por exemplo, que é um hormônio do estresse, que a sua avó sofreu durante a violência doméstica, pode ter alterado a forma que os genes da sua avó iriam funcionar, ok? Principalmente se estava depois do 3º mês de gravidez, que pode esta alteração ter sido transmitida para a sua mãe e ter alcançado você. Sabia disso? Que você pode ter níveis de cortisol além dos níveis normais por conta de uma violência que talvez tenha acontecido há mais de 100 anos. Isso é epigenética. E meninas, quando os nossos níveis de cortisol estão acima da normalidade, e aquelas então que sofreram violência elas mesmas, principalmente se tiver acontecido na infância ou na adolescência, podem ter um nível do hormônio do estresse 6 vezes mais aumentado. Além de afetar memória, cortisol é o hormônio da base. Então dele dependem outros hormônios. E nós sabemos quantos hormônios influenciam quem somos. E meninas, memória pode ser afetada. Você pode ser uma pessoa que assusta com muita facilidade, ter dificuldade para decorar palavras, para entender o comportamento do outro, terminar um curso, parar no emprego. Olha só a complexidade. E como se não bastasse, você fica mais suscetível a celulite. Assim, só a cerejinha do bolo. Você fica mais suscetível à gordura abdominal. Sabe o que eu quero que você preste atenção? É que o pecado é injusto. Vamos entender isso de uma vez por todas?
Vamos entender isso de uma vez por todas. O pecado é injusto. O pecado faz pai perder filho, filho pequeno ficar sem a mãe, gente honesta não ter como sustentar a família. Eles que estão roubando, estão aí passeando de iate, indo para Maldivas no seu jatinho particular. Ai, que raiva. Esse é o pecado que alcançou o mundo, por meio da transgressão. O pecado é injusto, tirou a vida de um Deus. E quando nós olhamos para a vida das pessoas, em nome de Jesus, que o seu olhar não seja mais raso, porque a generosidade precisa alcançar a forma com que nós comportamos diante das pessoas. Nós não conhecemos a história das pessoas. Talvez nós tenhamos a impressão que conhecemos, mas nós não conhecemos. Você tem pelo menos 3 amigas que foram abusadas sexualmente na infância ou na adolescência, e você nem imagina sobre isso. Talvez você seja casada com um homem que sofreu negligência na infância, enquanto o abuso sexual é considerado o tipo de violência mais agressivo para o cérebro das meninas. Claro que sempre quando a gente fala de violência, 2 ou mais tipos de violências, quando estão combinadas, é que trazem uma consequência ainda pior para o cérebro. Mas enquanto para as meninas o abuso sexual é o principal tipo de violência, pensando em prejuízo para o cérebro, para os meninos é a negligência. Os pais que não se importaram com eles, o pai que foi embora e nunca mais ligou, ou que negligencia até com a pensão. Meninas, em nome de Jesus, vamos ensinar as nossas meninas que tem que escolher direito para casar, que tem que orar, que tem que escutar conselho de quem já passou por esse caminho e sabe que nem só de rostinho bonito a gente vive, que nem tudo que agrada os olhos satisfaz o coração. Porque ainda o pai biológico faz falta para o desenvolvimento do cérebro, e os meninos ainda sofrem mais com essa ausência do que as meninas. E sabe o que pode ser afetado no cérebro dos meninos? O hipocampo esquerdo. Hipocampo esquerdo, nos meninos, tem mais receptores para o cortisol. Lembra? Do hormônio do estresse, muito presente, aumentado durante a violência. Os meninos têm mais receptores para cortisol no hemisfério esquerdo. E começa essa sub-área do cérebro ser tão atingida, porque o tempo todo que ele cria uma expectativa, ele é frustrado. Que o pai chega e fala assim: isso daí não vai dar em nada, vai ser igual o tio dele, cachaceiro. E esse daí saiu a cópia da avó, do avô, que nunca levou a vida a sério. E nem adianta se esforçar para estudar, não vai sair do lugar. Está querendo ser médico por quê? Você já viu gente pobre ser médica? Só que o hipocampo esquerdo, ele está envolvido com autorreconhecimento. Saber quem você é depende também de hipocampo esquerdo. E sabe o que acontece às vezes? Esses homens casam conosco e a gente insiste em dizer para eles que eles são incapazes. O coitado não consegue nem seguir o GPS. O GPS está mandando virar para a direita, a gente fala assim: não, para a esquerda é muito melhor. E se o coitado não souber mexer no GPS, ainda são 2 mulheres falando com ele dentro do carro. A gente fala para eles: eu te avisei. Fala ou não fala? Se você me escutasse. Bem que eu disse. Vocês querem fazer agora um dicionário da mulher? Ah, se não fosse eu na sua vida. Deixa eu faltar para ver o que acontece. Vai, maltrata, eu quero ver a próxima que você casar, o que vai fazer com você.
Eu tenho um repertório aqui, não que eu já tenha dito, mas eu escuto por aí muita coisa. Vocês entendem isso, como nós estamos olhando para o ser humano de uma forma muito rasa? E claro que tudo isso passa também pelo nosso entendimento. Quando que a gente sabia há alguns anos que uma alteração prejudicial da forma que os genes funcionam poderia alcançar até a 4ª geração? E a ciência hoje fala que um prejuízo tão contundente na forma dos genes funcionarem pode alcançar, no seu efeito prejudicial deletério, até a 4ª geração. Te lembra algum texto da Bíblia? A ciência está o tempo todo falando que Deus, claro, tem razão. Pode chegar até a 4ª geração. E aí nós estamos com o nosso coração cheio de culpa, vergonha e difamação. Quando a gente vai olhar para os traumas, culpa, ela tem que ver com aquilo que eu fiz, ok? Culpa pelo que eu fiz. Me sinto culpada porque eu casei sem me programar. Me sinto culpada porque eu não dei atenção para os meus filhos na infância. Me sinto culpada porque se eu tivesse cuidado melhor da saúde, eu não teria desenvolvido essa doença grave. Culpa pelo que fiz. E vergonha pelo que sou. O que eu sou? Eu sou alguém que não foi amada? Eu sou alguém que nem sabe o que quer para si? Quem eu sou? Culpa pelo que fiz, vergonha pelo que sou. Difamação por eu não conseguir olhar de forma mais profunda para o outro. E em nome de Jesus, dê-se o direito do silêncio. Dê-se o direito de não comentar, se você não tiver algo para acrescentar na vida do outro. Eu acho que a gente devia fazer um acordo. Será que aqui, se eu andar em linha reta, dá certo? Aí eu vou para frente e volto de ré? Vocês acham que dá? Vamos ver? Porque eu consigo até falar mais rápido, para a gente aproveitar o tempo. Vamos fazer o teste. Se começar a apitar, eu volto. Meninas, vamos fazer um compromisso de verdade, em nome de Jesus. A gente só vai fazer um comentário lá nas redes sociais se for para acrescentar no post. Se for para ajudar na vida das pessoas. Se for para falar assim, que trabalho incrível que você faz. Porque tem gente tirando a própria vida por conta de um monte de gente indo lá criticar. Queridinha, se você sabe fazer melhor, vai lá e faz, posta o vídeo, vai lá e ensina. Se o que o outro fez foi tão errado, machucou seu coração, equivocou, manda um direct para a pessoa. Quem quer consertar, vai lá no privado. Não fala no público, não. É um monte de gente corajosa atrás das redes sociais. Só que você foi chamada por Deus para fazer infinitamente mais. E nós mulheres, algumas já na menopausa, é que esse assunto está mexendo comigo recentemente. Então de vez em quando a palavra suja, assim, ela escapa. Bem-vinda, né? É bom demais, gente, envelhecer. Só quero envelhecer com saúde. 50 anos batem assim na porta da gente, né? E é tão bom, sabe por quê? Minha mãe gostaria de ter completado 50 anos e não teve essa oportunidade. Minha mãe não teve a oportunidade da menopausa, de ver neto. Entende? É um privilégio. Mas quem traz uns negocinhos diferentes traz. E aí, meninas, nós estamos querendo ensinar as nossas meninas como lidar com os relacionamentos e nós estamos brigando à toa. Vocês sabiam que mais de 80% das adolescentes sofrem algum tipo de violência no namoro? E elas nem sabem que é violência que elas estão sofrendo. Sabe por quê?
Porque a gente está distraída demais com aquilo que não importa, em vez de ensinar como a gente se comporta diante da vida. Porque as pessoas são maldosas, são ou não são? As pessoas olham para a gente com os olhos que são delas. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar disso. As pessoas nunca estão falando da gente, elas estão falando sobre elas mesmas. Então, primeiro, não se machuque com o que escrevem sobre você. Vai lá conferir com quem é sua amiga íntima, se você é essa pessoa tão horrorosa mesmo, tá? Se a sua amiga falar assim, olha, eu repensaria, aí você repensa, tá? Mas do contrário, é gente que nem te conhece, que está falando quem você é. E aí você perde o dia de felicidade. Ah, eu não estou entregando meus dias na mão dos outros, não. Um dia uma mulher escreveu assim, né? Tem um grupo da minha família no WhatsApp que foi criado pela minha cunhada, Raquel. E aí só são as meninas, a minha cunhada e nós 4 irmãs que participamos desse grupo. E de vez em quando elas colocam alguma coisa sobre mim ali no grupo, porque eu não leio nada mesmo. Aí ela sempre coloca, um dia ela colocou assim: ainda bem que ela disse tudo que eu sempre quis dizer e nunca tive coragem. Minha família brinca demais, minha cunhada é muito engraçada. Aí a mulher tinha colocado assim, a minha cunhada grifou, colocou coraçãozinho, falou, é isso aí. A mulher tinha escrito assim: eu gostava muito dessa doutora, mas depois que ela fez botox, clareou os dentes e fez fono, ela ficou insuportável, deixando de seguir em 3, 2, 1. Aí a minha cunhada, nossa, eu penso a mesma coisa. Aí eu quase falei assim, moça, vai embora, não, volta. Que eu falei assim, gente, ela acabou de me elogiar, ela nem imagina isso. Eu falei assim, gente, eu não fiz botox, significa que a pele está um pouquinho melhor. Eu não clareei os dentes, enfim, acertei no creme dental. Sobre você. Sabe onde é a cilada da vida? Não é sobre o que o outro fala, mas o que você pensa sobre o que o outro fala. Porque na verdade, quando te magoa, é porque parece que o outro revelou o seu mais profundo segredo. É aquilo que já está ali, ó, te incomodando, que o outro vem e traz a público. Querem mais historinha? Vocês gostam das minhas humilhações, né? Aí a outra assim, a minha cunhada, eu sempre desconfiei disso. Aí ela colocou assim, a mulher, ai, vocês são todos uns bobos, inocentes. Seguindo essa mulher que se diz doutora, não terminou nem a graduação de psicologia e fica aí falando que terminou, que é mestre, que é doutora, que tem 3 pós-doutorados. Isso eu já estou contando para exibir, ela não colocou mesmo não. Aí ela falou assim, fala que é tudo isso. Essa mulher não terminou nem a graduação, que ela fez começou numa faculdade de chifrinho. E vocês aí tudo acreditando na mentira dela, enquanto eu, uma palestrante incrível, ninguém me descobre. Aí minha cunhada, bem que eu desconfiava disso. Gente, por mais que eu tenha um nome alemão, Rosana Alves, ele é um pouquinho comum no Brasil. Digita no SPC Serasa pra você ver. Que a gente tende a ser pobre ainda com esse sobrenome. Você vai mais achar Rosana Alves se você digitar. Aí eu falei assim, que interessante, né? Eu não duvido que ela tenha achado essa informação. Ela digitou Rosana Alves e encontrou uma Rosana Alves que nem terminou a graduação. Só que por que ela não encontrou? Ou ela me confundiu com a doutora Rosana Alves, que é só Rosana Alves mesmo,
que é diretora da pediatria, chefe da pediatria da Escola Paulista de Medicina, com um currículo incrível, que eu até queria ser confundida com ela. Por que ela, no que procura, ela vai me comparar com quem é menor do que eu, estou falando academicamente, do que quem é superior a mim? Ah, meninas, não caiam mais nessa armadilha, não. Eu falei assim, gente, mas isso eu consigo provar, se tivesse que provar, não me afeta, porque eu sei de tudo isso. Mas é quando a gente tem dúvida, e nós estamos construindo quem somos, e muitas vezes pautados nas dúvidas, na opinião do outro, em vez de perguntar o que Jesus pensa sobre nós. Sabe o que acontece com a gente? É que mesmo que nós tenhamos sido criados por pais que deveriam ter cuidado da gente, e eles disseram que a gente não ia dar em muita coisa, ou uma mãe que disputou com você a vida inteira, ou disse que a tristeza da vida dela foi o seu nascimento, em nome de Jesus, entenda que você é o projeto de Deus. Amém. E que Ele tem algo muito maior para a sua vida, porque as pessoas vão machucar a gente, elas vão tentar nos machucar, porque elas estão cheias dos próprios conteúdos, ou do olhar, da experiência. Vai saber se você não parece com a ex dela, com a ex dele, ou dela, eu esqueci agora, confundi. A ex dele, né? Não, porque tá tudo confuso mesmo ultimamente, né? Vai que você parece, e ela já assim pegou abuso de você porque você parece. Eu não sei. Igual a moça que um dia eu estava num evento, no final do evento, todo mundo ali conversando, no final várias pessoas vieram cumprimentar a gente e tal, estava ali participando. Aí uma moça chega assim, Cris, e fala assim: doutora, se não dizem que é você, eu não tinha te reconhecido pessoalmente, porque na televisão você é tão bonita, mas tão bonita, e quando a gente conhece é essa decepção. Obrigada pelo linda. Ela falou assim: cadê aquela pele da televisão? Doutora, na televisão você é alta, quanto que você mede mesmo? Doutora, você é muito magra, você tem certeza que você não está doente? Tudo bem, hoje eu estou mulherão depois da menopausa, mas eu pesava 37 quilos, agora eu já peso 43, então assim, daqui a pouco eu posso doar sangue. Eu acho que o protocolo para doação de medula óssea foi assim, para me ajudar, porque para medula óssea não tem peso, né? Então, já que eu não posso doar sangue, de verdade, assim que eu tive a primeira oportunidade, eu doei medula óssea. Gente, doe medula óssea. A gente salva crianças, a gente salva vidas. Doem sangue se vocês podem doar, isso salva vidas. E aí eu falei assim: não, eu sou assim mesmo. Aí ela falou assim: até os seus olhos são verdes na televisão e quando a gente olha são castanhos. Doutora, você tem certeza que você não está doente? Gente, a essa altura, Darleide já tinha saído da rodinha, marido inventou que tinha que pegar alguma coisa no carro, e eu fiquei ali recebendo a minha dose de elogio, suporte para autoestima. Acabou, eu fui pro carro, o marido não estava rindo não, ele estava debruçado sobre o volante, se acabando de rir. Olhei para ele e falei assim: bonita, hein? Abandonou o soldado ferido. Casei, foi para isso. Aí eu falei assim: marido, eu sou tão magra assim a ponto de assustar as pessoas. Aí ele falou assim: não, Zana, para você ser magra, você precisa engordar 20 quilos. E naquele dia a gente voltou para casa rindo dos meus apelidos de infância por conta da minha magreza, que eu não vou contar para vocês para não dar ousadia. Eu não confio a esse nível. Só vou contar um, porque meu pai esses dias disse publicamente mesmo. Pensa, lançamento do meu livro, contando a história da família. Meu pai só levantou o dedinho.
Não, Grila, você está esquecendo de tal detalhe. Oh, pai, eu falei, seu pai respeita. Agora eu sou doutora, é lançamento do meu livro, pai. Enquanto não engordar é grila. Pai, por que não é pelo menos grilo? Porque o grilo é um pouquinho mais pesado. Aí as pessoas me perguntam, né? O que será que aquela moça tinha para me tratar daquele jeito? Porque ela não foi delicada, né? A gente sabe reconhecer isso. Aí eu falei assim, eu não sei. Bonita ela era, gente. Cabelão comprido assim, até a cintura, preto, maravilhoso. Isso tem uns 10 anos que aconteceu. Não guardo rancor, mas reconheço até de costas se ela aparecer. Bonita ela era. Inveja não era. Ela não tinha o que falar. Ela de fato era sincera. Ela fala o que ninguém tem coragem de falar. O que será que aquela moça tinha? Eu não sei. Eu sei o que eu tenho. Gente, a gente não dá conta de todo mundo. A gente não dá conta. Se o outro está falando por trauma, por inveja, por falta de noção, não tem filtro. Aproximou, não sabia o que falar e falou assim, que vou ser marcante na vida dela. Não sei. A gente não dá conta da demanda do outro. Então vamos começar a dar conta da nossa demanda em nome de Jesus. Amém. Para que o nosso comportamento não precise mudar de acordo com as circunstâncias. Porque você pode sorrir para a moça do caixa que te tratou bem e aquela que nem te cumprimentou. Porque o que nós carregamos precisa ser o suficiente para nos manter firmes no caráter de Jesus, independente das circunstâncias. Porque senão, você pega assim, ó, a sua alegria e no início do dia entrega para as pessoas e fala assim, hoje vocês decidem o que vocês farão comigo. Então, se vocês quiserem que eu seja feliz, vocês vão me cumprimentar, me elogiar, valorizar o meu trabalho, vão me ajudar. Mas o dia que vocês não quiserem, façam tudo o oposto, que aí vocês vão acabar com o meu dia. Vocês entendem isso? Não que não seremos afetados. Que claro, não é legal você escutar que você é horrorosa. Nem mamãe diz isso. E aí as pessoas vêm e falam, não é que é legal. Só que isso não precisa dominar quem somos. Não pode dar o tom do nosso dia. Não pode fazer com que nós percamos a alegria de viver. Já fizeram isso muito com a gente, talvez lá na infância. E talvez essa mulher da nossa história, a gente não sabe, porque ela já estava no 6º relacionamento. A gente não sabe se ela foi enganada. A gente não sabe o que aconteceu ao longo da sua vida. A única coisa que a gente tem certeza é que um dia Jesus foi ao encontro dela. Aquele dia ela foi buscar água para lavar louça, para fazer comida. Mas Jesus tinha infinitamente mais para aquele dia. Queridas, vocês têm pedido para Jesus o infinitamente mais? De verdade? E é tão interessante que o relato aí no Evangelho de João, capítulo 4, começa de uma forma tão incrível. Vamos orar? Nós vamos ler a Bíblia. Pai querido, nós temos sentido a Tua presença aqui desde o início. Queremos continuar sentindo. Queremos ouvir a Tua voz por meio desta mensagem. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam. Se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas os discípulos. E eles perceberam que Jesus estava batizando mais do que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Quem estava fazendo a rivalidade? Era Jesus ou João Batista?
Não, quem estava fazendo a rivalidade eram os fariseus. Jesus não tinha nada a ver com a rivalidade. João Batista não tinha nada a ver com a rivalidade. Então Jesus deixou a Judéia e foi para a Galileia. Jesus sempre fugiu da comparação, do debate, tudo que fosse desnecessário, tudo que desviasse do foco. Quem está focado na missão não tem tempo para distração. Você quer que eu fale de novo para você? Quem está focado na missão, vou repetir porque tem gente filmando. Quem está focado na missão não tem tempo para distração. Não tem tempo. Jesus não parou nem para explicar que não era ele que batizava, gente. Jesus nem parou para fazer a conta se era ele, se... Os dois trabalhavam para o mesmo reino. Jesus pega então e deixa a Judéia e vai para Galileia. E olha que lindo. João escreveu: para chegar lá tinha de passar por Samaria. Eu anotei na minha Bíblia assim: imagino João sorrindo ao escrever isso. Ele viria a transformação daquela mulher. João estava com Jesus. Eu imagino ele escrevendo: e era necessário que Jesus passasse por Samaria. E quando ele pensa, eu aqui, nos meus pensamentos, quando ele fala assim, era necessário que Jesus passasse por Samaria, ele imagina aquela mulher encontrando-se com Jesus. Ele principalmente entende que aquele encontro transformaria o ministério dele e dos outros discípulos também. E até ali então, vamos para o versículo 7. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus pediu: poderia me dar um pouco de água? A água não poderia ser negada, tá? Nem para um estranho. Mas é tão interessante a pergunta de Jesus: você poderia me dar um pouco de água? Por que Jesus fala da água como ela? Claro que tem todo um contexto da água da vida, a fonte. Mas Jesus faz uma pergunta dentro do contexto. Porque Jesus precisava alcançar aquela mulher dentro do contexto dela, dentro do que seria uma possibilidade de diálogo. Às vezes nós queremos alcançar as pessoas para Jesus, queremos falar até com as adolescentes, com o marido, estamos muito preocupados com o contexto deles. Jesus sempre falou dentro de contextos, que Jesus dê a gente a linguagem correta, para as pessoas corretas, dentro do contexto delas. A samaritana, surpresa, perguntou: como pode um judeu pedir água a mim, uma samaritana? Porque naquela época os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. E Jesus: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. Amém. Jesus fala: se você conhecesse a generosidade de Deus. Você conhece a generosidade de Deus? Se você conhecesse, você pediria água da vida. Você conhece a generosidade de Deus? Eu gosto muito do livro Ouça e Pedir Mais. Você deveria ler esse livro. Ele é incrível, não é? E é tão interessante que lá tem uma alegoria que fala que um rei, de tempos em tempos, ele chamava os seus súditos para realizar o desejo de alguns deles. Então o seu servo escolhia algumas pessoas que estavam ali na antessala para realizar o pedido. E as pessoas pediam sementes, porque a colheita havia sido ruim e não teriam como sustentar a família. Outros pediam perdão para os impostos. E em tempos,
o rei recebia esses tipos de pedidos e realizava-os. Mas nessa ocasião específica, o rei está lá, sentado no trono, vendo todo na antessala. E então, ele percebe que o seu servo está muito agitado conversando com um dos seus súditos. E naquela agitação, o rei fica curioso, chama o seu servo e diz assim: o que está acontecendo? Porque você parece que está discutindo, alterado, nervoso com um dos meus súditos. Ele, ai, perdão, mil perdões, ó Senhor, porque ele está fazendo um pedido descabido. Eu já estou dispensando ele dessa sessão. O rei ficou mais curioso ainda e disse assim: não, eu quero ouvir o que ele tem para me pedir. Aquele homem então, aquele súdito foi colocado diante do rei. E o rei fala assim: o que você tem para pedir para o seu rei? E ele diz assim: ah, rei, eu quero um palácio maior do que o seu, com uma mesa para banquete maior do que a sua. E eu quero servos assim, ó, servindo todo dia, banquete todo dia. Aí o rei olhou, ponderou e disse assim: desejo concedido. O seu servo olha e fala assim: mas o senhor vai, vossa majestade, vai atender um pedido tão absurdo? Ele diz assim: vou. Porque sementes, qualquer pessoa que tenha passado por uma boa colheita poderia dar para o outro súdito. Perdão dos impostos, uma pessoa rica poderia ajudar alguém que está em dificuldades financeiras a pagar os impostos. Mas somente este homem fez um pedido que somente o rei pode atender. Você entendeu? Como você tem se apresentado diante da generosidade de um Deus que pode todas as coisas? Você tem apresentado esse Deus para as pessoas. Não é um Deus que está inclinado para os nossos caprichos, mas é um Deus que nos trata como filhos amados, sim. É um Deus que está sim inclinado para atender os nossos pedidos. É um Deus que olha para a gente com amor, com generosidade, com perdão, com benevolência, com carinho, com colo. E você está olhando para o seu Deus como se ele fosse um Deus que não pode nada. Ai não, um emprego, não, eu vou pedir para alguém. Será que o seu Deus não é capaz? Eu conheço um Deus que pode todas as coisas. Amém. E Deus está ali falando para ela: se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem eu sou, você pediria água a mim e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: ah, o Senhor não tem nem balde para tirar água e o poço é fundo. De onde o Senhor vai conseguir a água da vida? Parece a gente, né? Jesus está indicando solução. É só pedir para mim que eu te dou água viva. E ela está discutindo processos. Como você vai conseguir água viva? O Senhor não tem balde, não tem corda, o poço é fundo. Senhor, como que você vai consertar esse traste? Não me ajuda em nada na casa, não educa os filhos. A gente só fica mostrando processos para Deus. E Deus está falando assim: ah, se você soubesse para quem você pede. Uma vez, isso tem mais ou menos um ano, conversando com uma amiga, ela não é cristã, e ela disse assim: estou tão triste. Meu filho começou a usar maconha, estou tão triste. Um menino tão inteligente que sempre teve planos, e agora aí, olha, não quer nem estudar. E eu disse assim para ela: vou fazer uma campanha de oração pelo seu filho? Você crê? Vamos todas as semanas, no horário que nós marcamos, orar pelo seu filho? Você crê? Ela falou assim: mas ele não pode nem sonhar que a gente está orando por ele. Eu falei assim: mas quem disse que Deus precisa que ele saiba? Deus não precisa. Vamos orar? Ela me liga, quase 2 meses depois, a gente orando. Ela falou assim:
Não esperei nem o dia da gente orar juntas. Eu precisava te ligar. Você não vai acreditar o que ele fez ontem. Ele entrou na cozinha e disse assim: mãe, eu não sei porquê, fui fumar, me deu um nojo. Amém. Mas me deu um nojo. Não quero isso mais para minha vida, não. Amém. Meninas, isso tem aproximadamente 2, quase 3 anos. Esse menino nunca mais usou. Amém. Sabe o que eu estou falando para você? Comece a acreditar mais quando você ora. Comece a pedir sem duvidar. Porque o nosso Deus continua sendo aquele que dá para a gente muito mais do que um castelo. Ele traz para a gente água viva. E a nossa confiança leva em acreditar que Deus tem o seu para todas as coisas. Mas isso não pode ser desculpa para a nossa falta de fé. E ali então Jesus está falando, mas não tem balde, não tem nada. Aí Jesus diz, 13: quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der nunca mais terá sede, nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Olha o que Jesus está falando. O que ele tem sacia a alma para sempre. Aí no versículo 15: então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me desta água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha que voltar aqui. Ai, que raiva. Vontade de dar um sacode nessa mulher. Ai, Senhor, então eu quero dessa água. Ela começou a se interessar, para que eu não precise mais voltar para cá. Ela parece a gente, né? Começa a entender, já está no caminho, já viu tanto que Deus já realizou por nós, mas nós ainda estamos presos na realidade, naquilo que os nossos olhos podem contemplar. Mas Jesus não desiste dela não, viu? Jesus não desiste, porque ela começou já a entender. Ele não desistiu da gente. Quantos anos nós estamos na jornada? Quanto Deus já provou pra gente. Na primeira dificuldade, a nossa tendência é de novo duvidar. Aí Jesus então fala assim: vá chamar seu marido e volta. E ela fala: eu não tenho marido. Jesus fala: você disse certo, não tem marido, porque você já teve 5 maridos, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Nós estávamos com a Maísa esses dias, e foi tão interessante que eu nunca tinha pensado nesse detalhe. 6 homens fizeram parte da sua história. Quando ela volta para a cidade, para dizer assim: venham conhecer o homem que eu encontrei. Era o 7º homem. Jesus foi o 7º homem com quem ela encontrou, da perfeição, onde a sua busca encerrou. Um homem diferente, que veio devolver para ela dignidade. Jesus nos confronta com aquilo que precisa ser transformado em nós, mas o confronto de Jesus traz libertação, alegria, mudança de comportamento. Ele tira de nós, juntamente com o confronto, a vergonha de quem somos e a culpa do que fizemos. Por isso que nós, por sermos representantes de Jesus, precisamos fazer o mesmo. Ao confrontar o outro, que seja para provocar libertação, novidade de vida, alegria. E aí então, ela fala assim: porventura tu não és um profeta? Se o Senhor é um profeta, já que sabe tudo de mim, me tira uma dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês judeus insistem que é em Jerusalém o único lugar para adorar. Quem está certo? Eu anotei aqui na minha Bíblia. Ela poderia ter perguntado para Jesus qualquer coisa, porque ela não estava percebendo que Jesus era um profeta, que Jesus sabia até quantos homens ela já tivera. Ela não faz nenhuma pergunta: Senhor, será que esse que agora eu estou, ele vai casar comigo? Esse é o último? Eu vou ser feliz nos relacionamentos? Não. Ela poderia ter perguntado qualquer coisa,
mas está interessada na adoração. Aí estava a sua essência. Perguntas definem nossas prioridades. Por que você está pedindo para Deus uma casa maior? Ou sair do aluguel? Qual é a essência que está envolvida aí? Nós vamos conversar um pouquinho disso mais à tarde, que vocês ainda vão me escutar 2 vezes hoje. Vocês vão ter que aguentar. Mas por que você tem pedido? Por que das suas perguntas para Deus? Porque as nossas perguntas, elas revelam as nossas prioridades. E Jesus então diz a ela, lá no versículo 26, eu sou o Messias. Ele não se revela aos fariseus, mas a uma samaritana adoradora. E queridas, muitas vezes nós estamos achando que essa história é só para quem ainda não conhece Jesus, que precisa ser alcançada por Ele, que ainda não sabe que Ele é água viva. Mas essa história é para nós. No dia 2 de dezembro de 2022 agora, eu sonhei. Dormi, tive um sonho. E foi a primeira vez, que eu não quero que seja a última, que eu sonhei com Jesus. E Jesus era tão lindo, mas a cena foi muito intrigante. Eu cheguei no sonho, no final dessa história da mulher samaritana. Ela já havia perguntado para Jesus, pelo que eu entendo do contexto, se ele era o Messias, onde adora, da água viva. E Jesus fala, quem beber dessa água nunca mais terá sede. E quando eu chego no sonho, foi bem assim. Era um lugar gigantesco, só areia, e no meio daquela areia toda um poço. Jesus estava sentado desse lado do poço, então eu via Jesus só pelo perfil esquerdo. E na frente dele, aqui, estava a mulher samaritana. E era o final da conversa deles. Então eu entendo no sonho que eles já haviam conversado tudo que está aqui em João 4. Mas eu escuto as últimas palavras de Jesus daquele sonho com a mulher antes dos discípulos chegarem. E sabe o que Jesus está dizendo para ela no sonho? Não é porque nós nos encontramos aqui e você já entendeu todas as coisas, significa que você não precisa mais voltar. Você vai precisar voltar muitas vezes para se encontrar comigo, para contar sobre o marido, para contar sobre os filhos, para desabafar. E saiba que todas as vezes que você voltar, eu estarei aqui sentado esperando por você. Amém. Meninas, foi tão impactante para mim, porque naquele sonho Jesus falou comigo, que às vezes a gente esquece que já bebeu da água da vida, dessa fonte que jorra de dentro para fora. E sabe o que acontece? Nós começamos a entender, ou pelo não entender, nós começamos a achar que marido é fonte, mas só Jesus é fonte. Marido é Jesus, filho é dom de Deus, é misericórdia do reino, nosso sustento, mas só Jesus é fonte que jorra de dentro para fora. Nós estamos achando que nós não precisamos mais pela manhã voltar para ler a palavra, para termos um encontro com Ele, para ouvir a sua voz. E nós estamos nem sabendo o que é infinitamente mais. Sabe por quê? Porque a gente está achando que o infinitamente mais é conseguir pagar a nossa luz amanhã. Nós estamos achando que o infinitamente mais é entender que, nossa, agora a minha casa está aqui em harmonia, eu não estou brigando com meu marido. Não, Deus tem infinitamente mais para nós, porque isso jorra de dentro para fora. Eu então
escrevi. Posso ler para vocês? Quando Ele nos tira da vergonha e da amargura, Ele está nos ensinando a confiar completamente nele. E confiar significa voltar. Mas é um voltar diferente, sem se preocupar com baldes e cordas ou cântaros. É voltar para a alegria, para compartilhar a alegria por ter encontrado o grande amor da vida. Voltar para anunciar o nascimento do filho e aproveitar para pedir conselhos sobre como ensiná-los a beber só da fonte. Será também necessário voltar inúmeras vezes para desabafar sobre descontrole, insegurança, maledicência e injustiça. Mas agora, diferente de outrora, você não volta mais insegura, cabisbaixa. Afinal, aquele encontro aparentemente ao acaso lhe ensinou como voltar. O caminho agora não é cercado de assombros, não é trilhado com peso sobre os ombros, muito menos desidratado pela vergonha e desprezo. Não, tudo se tornou leve, claro e cheio de confiança. Afinal, você sabe que quando chegar ao poço, Ele estará lhe esperando para mais uma conversa animadora e transformadora. E assim será todas as vezes. Ele estará lá sentado, aguardando por sua chegada. Mas agora você já entende o que Ele diz. Não se perde mais com as suas palavras, pois Ele já veio e esclareceu todas as coisas. Cântaros, adultério, solidão, sede, nada disso mais lhe maltrata. É só se sentir ameaçada outra vez que você já sabe para onde voltar. É para o poço que você corre para encontrá-lo. A fonte que jorra de dentro para fora nunca mais secará. Você já aprendeu sobre isso e fez tanto sentido. Por isso você não esconde de ninguém quem Ele é. Anuncia o seu amor sem reservas. Como esse encontro se multiplicou. Agora é a multidão que outrora lhe maltratara que quer andar com você. Afinal, toda vez que não lhe veem, sabe para onde você voltou e de onde chegará, de cabeça erguida, transbordando alegria e boas novas. Sede, vergonha, solidão, poço, fonte e salvação. Palavras desconexas que juntas se transformaram em canção. Canção de vida eterna, de encontros e, sobretudo, de voltas. Volta sua ao poço, volta dele ao seu encontro. Amém. É isso que Jesus quer para você. Encontro pessoal. Encontro com aquele que já se revelou a você e que está assim: menina, não precisa vir para matar um pouquinho a sede e depois sair correndo para o dia a dia e daqui a pouco ter que voltar de novo, como se não tivesse recebido nada. Mas é saber que você está voltando para a fonte que jorra de dentro para fora, que nunca seca. Esse é o convite para todas nós, porque nós sabemos o que nos falta, o que nos maltrata, o que nos traz vergonha, o que traz dúvidas, o que tira a paz. Mas temos um Deus que está à nossa disposição, sentado, esperando pela nossa volta. E de verdade, o que importa mesmo é o que Ele pensa sobre nós. Amém. E os pensamentos dele sobre nós, são pensamentos de paz e não de guerra, porque a gente sabe que com amor eterno Ele nos atraiu. E isso precisa encher o nosso coração e mover a nossa vida em direção à vontade dEle, em direção à renovação e à transformação, não apenas nossa, mas daqueles que nos encontrarem. Que Jesus nos abençoe. Que esse dia possa ser mais um daqueles dias de firmar o seu acordo com Jesus, para que assim então nós possamos viver em novidade de vida que um dia já foi apresentada a nós. Amém. Deus continue nos abençoando. Amém.